Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela mexicana Sortilégio. Mas antes, para ficar por dentro de tudo que se passa na novela, deixe seu like e se inscreva-se no canal. Kátia encontra Bruno nadando na piscina. Kátia reclama por Bruno ter enganado ela, só para tirar informações sobre Alessandro e levá-la para a cama. Bruno diz que ela é a mais fácil de todas as mulheres que se envolveu. Kátia diz a Bruno que ele disse que a amava e acreditou nele. Kátia diz a Bruno que se ele terminar com ela, vai dizer tudo o que sabe sobre ele. Bruno diz a Kátia que ela é uma rameira e vai pra cama com o primeiro homem que aparece. Bruno mostra pra Kátia o vídeo dela se envolvendo com o homem. Kátia fica chocada. Bruno diz a Kátia que ela dá nojo e não quer mais saber dela. Kátia diz a Bruno que a ama. Bruno afoga a Kátia na banheira e a expulsa dali. Kátia sai dali e chora muito. Jorge diz a Helena que Ulisses já está voltando a si e logo despertará por completo do coma. Emiliano visita Porfírio e o vê muito mal. Porfírio diz que Jorge disse que Sandra foi passar uns dias em Acapulco. Emiliano confirma a Porfírio que Damião é um farsante. Porfírio sabe que não vai durar muito. Alessandro leva Pedro e Paula até Maria José. Alessandro apresenta Pedro a Maria José. Pedro dá um beijo e abraço na filha e diz: "Minha filhinha, quanto você deve ter sofrido." Maria José diz que não se lembra dele. Pedro diz que sabe. Alessandro e Paula deixam eles conversando sozinhos. Maria José diz que sente falta da sua mãe. Pedro diz a Maria José que um dia foi à igreja e levou ela e Paula, e Sandra ficou, porque estava doente. E quando ele voltou, Helena e Sandra tinham sumido, e ela tinha o abandonado. Pedro conta toda a sua história para a filha, mas ela não se lembra de nada. Alessandro diz a Paula que Maria José não deve ter se lembrado que Pedro é pai dela. Paula diz a Alessandro que precisam ter paciência. Pedro diz a Maria José que Helena é mãe dela, de Paula e Sandra, que faleceu há alguns dias, devido a drogas, e ela é a Maria José. Maria José se sente bem com o pai. Kátia vai à casa de Maura e a chama de maldita, traidora, pelo que fez a ela, de ter organizado a festa para aquele cara a drogar e gravar aquele vídeo seu. Kátia diz a Maura que a odeia. Maura diz que não tem nada a ver. Kátia a chama de hipócrita e diz que vai apagar. Maura diz a Kátia que ela devia agradecer por ter botado um ponto final nessa relação dela com Bruno, que só brincou com ela, só manipulou para conseguir informações de Alessandro. Maria José diz a Alessandro e Paula que ama que seu pai seja um homem bom. Maria José aceita tomar o remédio dado por Hernan, porque quer se lembrar. Ela também aceita fazer a tomografia. Maria José diz que sente que ali eles a amam. Kátia chora muito e pede perdão ao irmão. Kátia diz que Fernando tinha razão sobre Bruno e ele é um infeliz. Kátia diz que Bruno a mandou pro inferno. Bruno diz a Jorge que fez todos acreditarem que Ulisses sequestrou Maria José e eles a receberam pensando que era Sandra. Daí Ulisses despachou o corpo de Sandra na casa deles. Ulisses acorda do coma. Raquel pergunta a Bruno se é verdade que Ulisses sequestrou Maria José, ou se é outra das intrigas dele. Raquel pede que Bruno não acuse Ulisses, pois ele vai acabar na cadeia. Bruno diz que tem que fazer isso, e ele não irá parar na prisão. Ulisses pergunta a Jorge o que fez com ele. Jorge diz que pôs ele em coma, para protegê-los dele. Helena diz que acreditaram nas mentiras de Bruno sobre ele, que disse que iria traí-los, se casando com Sandra, e não daria a eles nem um centavo da herança. Ulisses diz que o desgraçado do Bruno é um oportunista. Helena diz que Maria José foi sequestrada e Bruno pensou que Sandra era Maria José e a raptou. Helena conta a Ulisses que Bruno botou a culpa nele desse sequestro. Raquel diz a Vitória que Ulisses não pode ter sequestrado Maria José, como disseram. Raquel e Filipa têm certeza que Bruno é o culpado desse sequestro. Fernando se alegra por, enfim, Maria José ter aceitado tomar os medicamentos e fazer a tomografia. Alessandro diz que está muito contente e tem muita fé no que Hernan possa fazer por ela. Vitória liga para Alessandro e diz que gostaria de ter um jantar familiar esta noite para celebrar o regresso de Maria José. Vitória diz a Maria José que hoje dará um jantar familiar em nome dela. Alessandro não gosta ao saber que Bruno virá para o jantar. Filipa diz que é bom para Bruno ver ela com Alessandro e entender que não deve se meter com a mulher do outro. Vitória leva Maria José até lá embaixo. Bruno chega na casa. Bruno provoca Alessandro e chama Maria José de amor, dizendo que ela está linda. Alessandro diz que ela não é o amor dele, e sim sua mulher. Bruno diz que eles estão divorciados. Bruno pega Maria José pelo braço para irem jantar em outro lugar. Alessandro diz que ele não levará ela para lugar nenhum. Bruno pede para acabarem com isso de uma vez. Começa outra briga entre eles. Raquel fica chocada. Vitória diz que já basta. Vitória pede que Alessandro leve Maria José em outro lugar. Maria José diz que irá com Alessandro, pois Bruno está muito exaltado e precisa se acalmar.
Vitória diz a Maria José que sente muito pelo que aconteceu. Alessandro diz à mãe que fará Maria José desfrutar do resto da noite. Raquel diz a Vitória que Bruno nunca vai tirar o olho de Maria José e por isso só tem brigas por ela. Bruno chega no seu chalé furioso. Eric volta. Bruno diz que Alessandro tirou Maria José dele, de novo. Eric pede que Bruno esqueça dessa moça de uma vez. Bruno diz que nunca, jamais, e talvez Maria José não seja dele, mas de Alessandro, muito menos. Alessandro e Maria José vão a um restaurante. Helena diz a Jorge que pode convencer Maria José a se passar por Sandra, já que ela foi amorosa com ela. Ulisses diz a Jorge e Helena que amanhã irá para Mérida esclarecer essa situação e Bruno tem que o pagar. Maria José diz a Alessandro que tem que se lembrar. Alessandro diz que ela conseguirá e quer que tudo entre eles volte a ser como antes. Ele conta que eles eram muito felizes, se amavam muito. Os dois dançam e se beijam. Um tempo depois, Alessandro e Maria José voltam para casa. Alessandro agradece pela companhia dela e passou muito bem. Alessandro pede a Maria José para irem ver Porfírio, que não está muito bom de saúde. Ela aceita ir. Alessandro agradece, mas sai do quarto. Jorge liga para Bruno e diz que Ulisses amanhã irá a Mérida e pede que ele faça o que combinaram e não fale. Fernando conta a Vitória que Bruno terminou a relação com Kátia, mas deixou ela machucada. Jorge diz a Helena que Porfírio tem poucos dias de vida e antes de falecer quer ver Sandra. Amanhece. Alessandro dá bom dia para a esposa. Maria José agradece pelo jantar da noite. Alessandro diz que adora a companhia dela. Maria José diz que começou a tomar os remédios que Renan receitou. Ele pede perdão pela maneira que a trouxe para casa, mas que não teve outro jeito. Alessandro pede que Bruno não chegue perto de sua mulher. Paula conta à irmã que irá trabalhar na companhia com Alessandro. Maria José fica feliz por ela. Maria José liga para a mãe. Maria José diz que está sendo muito bem tratada ali, mas se sente confusa. Helena diz que os Lombardo não iriam permitir que ela chegasse perto dela. Maria José diz que Alessandro está esperando ela se lembrar. Helena jura que quando Ulisses a trouxe, disse que ela era Sandra, ou talvez podem ter sido vítimas dele, de um engano, mas não quiseram fazer mal a ela. Maria José diz que Hernan a deu um neutralizante. Helena pede que ela não tome isso, pois pode voltar às drogas. Maria José diz que não sente necessidade disso e também quer se lembrar. Helena diz que aconteça o que acontecer, ela e Jorge sempre pensaram que ela era Sandra. Helena pede que ela venha ver Porfírio, que está muito mal. Maria José diz que não quer que seu avô morra. Helena insiste que ela venha ver. Helena pede que Porfírio não morra. Ele diz que não irá, até não ver sua neta, mas suspeita que Jorge está metido em algo e pede que Emiliano investigue. Paula diz a Maria José que a mãe delas é uma hipócrita. Bruno vai até Maria José, cheio de elogios. Paula não deixa o demônio se aproximar da irmã. Alessandro diz a Fernando que Maria José está mais tranquila, só que insiste, dizendo que é Sandra. Lisete está melhorando com o passar dos dias, mas sua amiga está na fila de espera para receber um transplante de um doador. Ulisses chega no seu apartamento e encontra Bruno lá. Bruno diz a Ulisses que vão culpá-lo do sequestro de Maria José. Ulisses o chama de desgraçado e parte para cima dele, quase o enforcando, dizendo que ele não vai sair bem nisso e vai negar tudo. Bruno, endemoniado, dá um chute em Ulisses e um tiro na cabeça dele, assim o assassinando. Bruno limpa a arma do crime e faz parecer que Ulisses se suicidou. Bruno vai embora do local. Vitória e Maria José chegam em casa, depois de um dia de compras para os bebês. Vitória aconselha Maria José a ir com Alessandro fazer a tomografia. A moça sai com o marido. Bruno diz a Jorge que tudo está feito. Discutiu com Ulisses e o matou. Alessandro está no hospital com Maria José. Ele pede que ela não se preocupe, pois isso não vai doer. Hernan diz a Maria José que tudo está pronto para fazer o exame nela. Jorge conta a Helena que Bruno assassinou Ulisses. Helena diz que os Lombardo vão pensar que ele se matou porque era culpado.